os instáveis e corruptos deturpam para a própria perdição deles. Significa dizer que havia cartas de Paulo que passavam pelas mãos de Pedro, mas não havia internet nem e-mail, não havia essa intensidade de correspondências. Vocês vejam só que o Evangelho, o Novo Testamento, é feito de 4 narrativas do Evangelho, narrativas, 3 delas extremamente coerentes entre si, chamadas sinóticas, Mateus, Marcos e Lucas, ou pela ordem Marcos, Mateus e Lucas, e o texto de João, que em momento algum quer ser histórico, sequencial. Ele mesmo deixa claro no final: Jesus fez muitas coisas, eu, porém, vos escrevi estas aqui, para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Ele não está tão preocupado com sequências na narrativa. Por exemplo, a purificação do templo em João acontece logo depois do milagre em Caná da Galileia. Nos outros evangelhos sinóticos é um episódio anterior à morte. Uma prova de que o que João estava querendo era pregar uma mensagem. Então, se os 3 evangelhos chamados sinóticos são narrativos, o de João não tem essa pretensão. Ele não gastou tempo dizendo quando foi que isso aconteceu mesmo. Ele só gastou tempo dizendo como foi que isto aconteceu. E quando aconteceu, o que foi dito. E ele organiza esse material de tal modo que no final ele seja uma mensagem clara sobre o significado de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que aqueles que nele creiam tenham vida. A vida dele, o modo dele ser, pensar, entender, discernir, agir. Ou seja, é Deus conosco nos ensinando o que nós podemos ser como seres humanos e qual o significado da nossa relação com Deus na terra, sobretudo. A promessa da vida eterna está estabelecida o tempo todo, mas o Evangelho não é uma evasão do mundo real. Ele é, sobretudo, a aplicação do significado e do sentido da compreensão da boa nova, da reconciliação do homem com Deus, para ser vivida aqui e agora, hoje, já, no tempo presente, não como algo para a gente guardar e que só terá sua validade quando a vida, no presente momento histórico, acabar, se esvair. Essa é uma evasão que não tem nada a ver com a realidade do Evangelho. O Evangelho é para a vida agora. Já assim como o diabo vem para matar, roubar e destruir, Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Ou seja, do mesmo modo em que no tempo presente a obra satânica é morte, é destruição, é desconstrução, é divisão, do mesmo modo a obra do Evangelho realiza já vida e vida em abundância. Então, isto dito, a gente tem aqui diante de nós uma carta carregada de todos os significados do Evangelho, com o entendimento elevado que Paulo teve e obteve, discerniu do que os fatos históricos relacionados a Jesus, narrados nos Evangelhos, têm de significado espiritual para aquele que crê. Do contrário, a gente fica apenas com narrativas e fica sem o entendimento do aplicativo daquilo ali para a vida da gente. Mas, como eu dizia, o Novo Testamento é composto de 4 evangelhos, um livro histórico chamado de Atos e cartas. E uma revolução inteira no mundo aconteceu por causa de textos tão pequenos. E cartas mandadas e trocadas entre pessoas, entre grupos. E quando Paulo estava escrevendo as cartas dele, por exemplo, ele é o maior escritor de cartas do Novo Testamento, ele não estava psicografando,
Ele não estava tremulando, e agitado e recebendo uma carta celeste. Não teve um sonho dizendo agora é a revelação de Deus aos romanos. Ele acordou no meio da noite, Tércio, por favor, escreve enquanto eu dito, e ninguém pode interromper. Não, isso aqui teve parada para cafezinho, para almoço, para jantar, interrupção de dias. Vamos voltar, tá? Onde é que eu estava mesmo? Continua. Porque quando a revelação entra na gente, ela entra na gente. O indivíduo não precisa ser médium. O único médium é Jesus, que é o mediador entre Deus e os homens. Nós somos todos sacerdotes dessa mediação. E Deus fala conosco. E falou por meio do Filho. Falou de modo completo, definitivo. De tal modo que tudo quanto antes foi dito tem a sua validade e permanência, se mantém em coerência com o Verbo encarnado, ou seja, com o fato de que Deus se encarnou em Jesus. E o modo de Jesus, e as palavras de Jesus, e o ensino de Jesus, é aquilo que de eterno se materializou entre nós, de modo que até o resto da Escritura para trás, ou mesmo o que vem para frente, tem que ser avaliado, entendido e discernido à luz de quem Jesus é, do que ele ensinou. É aquilo que eu costumo chamar de chave hermenêutica para entender a palavra, é Jesus. O próprio escritor de Hebreus nos dá conta de que existe uma quantidade enorme de coisas que eram sombra, que eram arquétipos, que eram projeções antigas de esperanças de coisas que haviam ainda de vir, mas que em Jesus vieram, materializaram-se, realizaram-se, de modo que a pergunta mostra-nos o Pai, isto nos basta, que foi a ansiedade de todos, de Moisés, por exemplo, mostra-me a tua glória. Aí o Senhor disse, não, eu vou te mostrar a minha bondade. A glória de Deus te arrebenta tudo. Eu vou te mostrar a minha bondade, a minha graça. Essa pergunta, mostra-nos o Pai, Jesus respondeu com essa simplicidade a Filipe. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai, que o Pai está em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. De modo que a questão sobre Deus está respondida na encarnação. Na encarnação eu sei quem Deus é, sei como Deus é. Em Jesus eu aprendo como Deus trata cada criatura humana. E aprendo que não existe uma régua, nem um padrão, porque em cada relação de Jesus no Evangelho, tudo que se observa é a não padronização. Você não vê nele jamais ações repetidas. Todas as relações de Jesus no Evangelho são pessoais. Ele não diz a mesma coisa para cada pessoa. Ele diz para cada pessoa cada coisa conforme a pessoa. Mas ele não entrega um manual. Ao contrário, a pessoalidade desse vínculo e a pertinência que respeita o momento, o significado, a existência da pessoa é a realidade mais gritante do Evangelho, o que nos faz crer com toda certeza de que a vontade de Deus é ter uma relação pessoal com cada um de nós. Existem aquelas coisas de natureza universal no Evangelho e existem milhares de outras cujas aplicações são pertinentes apenas à nossa relação com Deus, cada um de nós com Deus, porque cada um de nós é único e singular. Pensando assim, é que eu quero ler aqui Romanos 16, especialmente para quem está chegando nessa estação do caminho, que não é aquilo que a gente se acostumou a pensar como igreja. Igreja é, sobretudo no nosso imaginário, na nossa mente, um lugar com uma geografia, com um endereço, com uma placa, com funcionamentos bem estruturados,
com um clero diferenciado do povo, com tons oficiais e com indivíduos superiores a outros, como indivíduos, a tal ponto que nesses dias a loucura é tão grande, o despotismo é tão nojento, a tirania é tão horrorosamente diabólica, que a maioria daqueles que se ajuntam naquilo que a gente chama de igreja, temem os seus pastores, têm pavor de suas palavras, de suas maldições, de suas ameaças. O cara ganha logo uma espécie de imunidade parlamentar celestial, né? O ungido do Senhor, que tem o direito de fazer o que quiser, bater em quem quiser, viver como quiser, e os outros todos quietinhos, olhando, dizendo, meu Deus, ele é o ungido do Senhor, ganhou imunidade celestial. Deve ser por isso que tem tanto louco querendo virar pastor, conforme a igreja, para ganhar imunidade parlamentar celestial, né? Nada disso existe no Novo Testamento. Se Deus é Deus, sinceramente, ele jamais faria uma coisa dessa. Porque um Deus que faz uma coisa dessa pode ser Deus para as negas dele. Eu não me chamaria de Deus jamais. Eu me candidataria a ser maior que ele, por um entendimento melhor que o dele, por ser mais generoso do que ele, por ser mais humanamente divino do que esse Deus. Então esse Deus aí, sinceramente, não me serve, não serve a ninguém que olhe. Não precisa nem olhar para a Escritura, basta olhar para a vida. Basta olhar para a grandeza da existência, que vai ver que o Deus da religião é um ídolo. Podem apelidá-lo de Jesus ou de Yahvé, mas ele está desvestido dos conteúdos de Jesus e de Yahvé. Ele carrega o apelido do Deus real, mas não carrega a realidade de Deus. É uma construção humana. Por isso, o Deus cristão vai ficando cada vez mais parecido com o diabo, mais aterrorizante, mais pavoroso, mais provocador de pânico, mais manipulador. E é dessa angústia que a maioria de nós tem fugido. Alguns não aguentam mais. Alguns não sabem nem por que se sentem tão mal. E se sentem mal por se sentirem corretamente mal. E se sentem culpados de não conseguirem dizer sim à loucura que contradiz o espírito do Evangelho. E se sentem em rebelião contra Deus. E se sentem desobedientes à fé. Não à fé que está no Evangelho, mas à fé que a igreja passa como oráculo divino, porque ela se colocou num trono perigosíssimo. Ela, em muitos aspectos, se tornou o abominável da desolação, porque se sentou no lugar santo que não lhe pertence, e ditando regras e normas que não parecem com Jesus. É por isso que a gente lê Jesus, lê o Evangelho, e depois compara isso com o espírito daquilo que a gente chama de igreja, e fica pensando o que aconteceu, não é? Como é que Jesus é tão diferente dessa coisa que se materializou aos nossos olhos? De tal modo que parece até que houve uma permissão de Jesus para que a igreja se transformasse numa própria negação dele. Porque não existe similaridade, não existe parentesco, não existe afinidade, não existe relacionalidade entre o que a gente lê no Evangelho e discerne em Jesus e aquilo que a gente ouve e vê como pregação da igreja, entre aspas, que é a igreja da geografia, da placa e das autoridades constituídas em nome de Deus, que fazem a si mesmas representantes da divindade na terra. E fazem de Jesus o líder do cristianismo, o fundador da religião cristã, o que o coloca no panteão dos outros fundadores de religião. O coloca em companhia de Siddhartha, de Zoroastro, de Maomé,
ou de qualquer um outro desses seres. E depois a gente fica reclamando do código da Vinci. A culpa é nossa, nós é que fizemos Jesus ser isso. Hoje eu estava no aeroporto lendo um livro desse rapaz chamado Cury, que eu não lendo por aí, que é uma desgraça horrorosa, como a maioria dos livros de autoajuda, que eles são falaciosos em relação à psicologia e à psicanálise, oferecem fórmulas prontas que não têm seu aplicativo assim imediato, porque nós não somos seres industrializados, cada um de nós é um indivíduo. Mas eu estava lendo os títulos lá dos livros deles, já me deram vários, eu não consigo ler, me dá asco. Aí, por quê? Jesus, o maior líder do mundo. Aí já foi feito, Jesus primeiro, o maior. Jesus é único. E não tem que ser categorizado entre os líderes. Ele é Senhor. Pode parecer muito bonitinho e palatável, mas vai criando espaço para esse Jesus do panteão. Só que o pilar dele é maior, mas está entre os outros. Jesus, o homem mais inteligente que já existiu, é tudo também no passado. O maior líder que já existiu, o mais inteligente que já existiu, é um Jesus que já era. O que a gente tem para receber dele são algumas informações sobre como se dá bem no trabalho, na empresa, nos negócios, porque ele não era burro. É o mais inteligente de todos. Um QI, um QE, um que qualquer coisa é maior do que todo mundo. Isso tem a ver com o espírito da religião, que transformou Jesus num ídolo, no mais fascinante de todos, mas que a mim, pelo menos, não me serve. Um Cristo desse tipo e um Deus com esse telhado tão baixo quanto o Mosteiro dos Capuchinhos, lá no Alto de Sintra, em Portugal, que é assim, de 1 metro e pouco, você tem que andar embaixo o tempo todo assim, que é para não perder a humildade. E aí você vê aqueles homens com aquelas porquinhas enormes, todo mundo dormindo ali no chão de frio e andando, quase não falam. Você pergunta, mas por que é tão baixo? Porque a gente não esqueça que nós somos humildes. E aí, quanto mais humilde o cara fica, mais gigantescamente arrogante ele se torna. Esse tipo de Deus concebido assim é horroroso. Adoece qualquer um, faz mal a qualquer coisa. É por isso que a gente tem 1.700 anos de história oficial do cristianismo produzindo, na maior parte, ou na maioria, na parte absoluta quase das vezes, algo que é antitético e contrário ao Evangelho de Jesus. Como eu disse, e vou repetir isto posto, vamos ler Romanos 16. E o irmão mandou me avisar que só tem 1h30 de gravação, já deve estar desesperado nessa altura do campeonato, né? Romanos 16, olha só essa saudação final de Paulo para a moçada lá de Roma. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja em Sencreia. Esse está servindo mostra que ela não era de lá, chegou lá e nesse determinado momento o que ela está fazendo é ajudar e servir e se envolver com aquele grupo de pessoas, conquanto a existência dela não ficasse confinada a simplesmente passar 24 horas por dia com os discípulos, nos ajuntamentos, nos encontros, no dia a dia, no vai e vem da existência. Ela, que não era de lá, mas lá estava, enquanto estava, servia. Esse é um outro elemento que eu tenho enfatizado muito nos últimos anos, que é a questão do hebraísmo existencial que a Escritura ensina, porque o hebreu é o ser andante que cruza as fronteiras, é um ser em movimento, tanto interior e existencialmente, como alguém sem medo de atravessar as geografias no mundo, sejam aquelas geográficas mesmo, ou sejam aquelas geografias culturais, ou as fronteiras culturais
que às vezes não demandam que a gente vá para o outro lado do oceano, basta atravessar a rua que você já encontra uma outra tribo, né? Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Sencréia, para que a recebais no Senhor como convém a santos, e ajudeis em tudo de que vos vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos, e de mim, inclusive. Saudai a Priscila, a quem Paulo, com intimidade, em outras ocasiões, chama de Prisca, o que mostra que esse é um apóstolo, não é pai-apóstolo esse apóstolo aqui. É descomplicado, as pessoas podem ter diminutivos para ele. Não me admiraria se ela também o chamasse de Paulinho. Prisca, ou Priscila e Áquila, que é o marido dela, meus cooperadores em Cristo Jesus, mas que estavam agora em Roma. Tinham viajado, Paulo os havia encontrado em Corinto, agora eles estão em Roma. Saudação a eles, os quais, pela minha vida, arriscaram as suas próprias cabeças. No texto grego é literalmente seus pescoços. Botaram a cara para fora para apanhar por causa de Paulo. E viveram com as consequências. Isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios, que eram as comunidades todas que não eram judaicas. Acho que Paulo foi plantando enquanto caminhava, ele e vários outros, mas ele, indubitavelmente, foi o maior plantador dessas sementes que acabaram se transformando em estações, em igrejas, em encontros, em convívio, mas que não eram evasões do resto da vida nem da realidade. Saudar igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Estavam morando lá e agora tem um grupo se reunindo com eles. Saudai a meu querido Epineto, cada nome maravilhoso, né? Espero que vocês não achem o nome tão inspirado, coloquem o nome dos filhos assim, porque aqui tem uma lista de nomes que se você botar numa criança no Brasil, ela vai ficar complexada até a morte. Querido Epineto, primícias da Ásia para Cristo, ou seja, foi um dos primeiros indivíduos na Ásia Menor a crer no Evangelho. Portanto, é uma pessoa que carregava uma memória histórica. Era alguém já encanecido, envelhecido, experimentado em anos. Estava presente lá, e Paulo diz, é meu querido, o meu querido Epineto. E não esquece de que foi a partir dele que aquela semente na Ásia começou. De modo que há uma gratidão, um reconhecimento, uma percepção do significado desse irmão. Na jornada, na caminhada. Saudai a Maria, que muito trabalhou por vós. Trabalhou tanto que agora já não trabalha tanto, não é? A Maria envelheceu, cansou, mas está presente e é afirmada. Saudai a Andrônico e a Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos, o que mostra que, para além dos 12 apóstolos, na consciência daquela comunidade, havia a percepção de que determinadas pessoas, não auto-ordenadas, nem ordenadas por ninguém, mas carregavam dentro de si um dom apostolar, ou seja, eram pessoas que levavam consigo aquela disposição e aquela vontade e aquela pulsão de irem semeando em lugares não semeados a palavra, porque o significado de apóstolo é enviado. São pessoas que se deixam enviar, e enviar para lugares onde normalmente ninguém chegou com a palavra. Hoje em dia os apóstolos aqui do Brasil já tem quase uma associação dos apóstolos do Brasil, né? Tem um presidente
de pelo menos uma das facções apostólicas, porque o espírito faccioso é tão grande que nem os apóstolos se entendem no Brasil, já saíram no pau para todo lado, né? Mas eles se sentam em tronos e querem ser servidos. E o espírito do evangelho, desse apostolado, é diferente do que se aplicou entre nós. Entre nós, isso significa um lugar de extremíssima honra. É o teto anterior à elevação a arcanjo celestial. É o último piso humano. Dali para frente o cara vira querubim. Ou é outra coisa, né? Contrariamente ao espírito do evangelho, que é um office boy. O apóstolo é um office boy. É um boy de Deus. É o cara que é enviado. Enviado não tem nada. Não tem tudo. Não é para sentar num trono. É para ir aonde só tem tamborete. Olhe lá. Onde não tem coisa alguma. E eles são notáveis entre os apóstolos, porque provavelmente os apóstolos originais não tivessem ido tão longe quanto eles, nem tido a coragem de se enfiarem nos becos da existência que esses dois aqui já se tinham posto, inclusive na prisão com Paulo. E Paulo diz que eles eram parentes dele e que já estavam em Cristo antes dele. Antes. Saudai a Ampliato. Olha que outro nome maravilhoso. Meu dileto amigo do Senhor. Então, há aqueles que são queridos, há aqueles que são cooperadores, há aqueles que trabalham, há aqueles que são tão visceralmente ligados que botam a cara a tapa para apanhar, há aqueles que são parentes e pessoas eminentes no espírito de serviço, mas há amigos. Porque entre os muitos irmãos, a irmandade gera uma fraternidade solidária para o que der e para o que vier, porque ela acontece em torno da cruz. Mas a amizade é afinidade. A amizade não é imposta. Não é porque as pessoas se congregam em torno da mesma consciência que elas se tornam amigas. Dentro da mesma casa, filhos do mesmo pai, dos mesmos pais. Nem sempre os filhos que os mesmos pais geram são amigos entre si, eles são irmãos. Mas frequentemente você vê que eles escolhem as amizades em alguns outros lugares, por afinidades que transcendem a genética, a cultura ou qualquer outra coisa. A irmandade, todavia, estabelece a visceralidade de um vínculo inquebrantável. Ainda que você tenha amigos muito mais íntimos fora do ambiente do conjunto familiar. Mas aquelas coisas e aquelas relações do conjunto familiar são intocáveis, porque elas são em si. Amigos são os irmãos que a gente escolhe, que são escolhidos por nós, muitas vezes a revelia, por mistérios do coração que nem nós mesmos compreendemos, mas são afinidades de profundidade imensa. Saudai a Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e a meu amado Staques. Saudai a Apeles, aprovado em Cristo. É um indivíduo que tinha passado já por tantas ralações que ninguém tinha mais dúvida nenhuma acerca de quem era o Apeles. Já tinham tirado a pele e ele continuava na pele. Aprovado do Senhor. Saudai os da casa de Aristóbulo, que é quase um estábulo aristocrático, né? O Aristóbulo. E a casa dele é a família dele. A família dele inteira tinha crido. E Paulo manda uma saudação para o familiar. Olha, saudai a Paulo e a casa de Paulo. Aos filhos, parentes, amigos, e assim vai. Saudai a meu parente. Olhem as parentelas de Paulo, Andrônico e Júnior, meus parentes, prisão comigo. Agora tem mais parente aqui, meu parente Herodião.
Saudai-os da casa de Narciso. Se fosse aqui no meio evangélico, com a teologia da quebra de maldição, iam querer mudar o nome do rapaz, não é? Queriam dizer que ele ia sofrer por uma tendência natural ao narcisismo. Porque, de fato, o nome dele é oriundo do mito grego de Narciso. Mas veja a descomplicação dessa história inteira. O nome do cara é Narciso, só isso. Talvez fosse o mais humilde da comunidade, apesar de ter um nome tão Narciso. Saudai a meu parente Herodião, saudai-os da casa de Narciso que estão no Senhor. Porque aqui, quando ele diz os que estão no Senhor, ele designa o fato de que nem todos ainda tinham entendido, compreendido e crido. Ele manda uma saudação especial para aqueles que já tinham discernido, podiam até entender a saudação dele. Os outros que não tinham abraçado o Evangelho poderiam até entender uma saudação não vinculada pela consciência da fé como um tipo de provocação ou de tentativa de intimidade estereotipada. E Paulo é extremamente próprio. Saudai os da casa de Narciso que estão no Senhor. Agora, tem duas irmãs aqui, gêmeas, ou quase isso, cujos nomes deveriam ganhar o Oscar da esquisitice. Saudai a Trifena e a Trifosa, já as quais trabalhavam no Senhor. Também mostra que o grande tempo de atividade, de eficácia ativa delas, já tinha passado. Talvez elas estivessem envelhecidas e cansadas, mas presentes. Mas uma marca profunda dessa consciência do Evangelho, quando se faz vínculo comunitário, é a lembrança, a gratidão, a reverência, o respeito por aqueles aprovados, sofridos, encarcerados, os apeles da existência e todos os outros que trabalharam, sofreram, primícias de uma fé que chegou até nós porque houve predecessores. E nesse caso, os predecessores ainda estavam vivos e presentes. Há uma reverência para com esses espíritos, para com esses irmãos. Esse é o espírito presente. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Está na mesma categoria da Trifena e da Trifosa, da Maria e das outras que tinham trabalhado. Saudai a Rufo, que é filho de Simão Cirineu. Se vocês lerem aí em Marcos 15, 21, lá está dito que colocaram a cruz. Lembram daquele Simão que ajudou a carregar a cruz? Que obrigaram o cara a carregar a cruz? O bichinho passando, era de Cirene, e os moradores de Cirene eram negros. O Simão Cirineu era um homem de cor. E aí os romanos brancos disseram: pega esse cara para carregar a cruz. Mal sabiam que o mal que pensavam estar fazendo estava marcando não só a vida do homem com a madeira da cruz no ombro, mas sobretudo com a cruz não feita de madeira, mas de fé e consciência no coração dele. E não apenas no dele, mas na casa dele inteira. E agora o filho dele, Rufo, está aqui em Roma. Anos e anos depois. Ele tinha um outro irmão chamado Alexandre, de acordo com Marcos 15, 21 também. Então, nós estamos falando aqui de uma segunda geração histórica de pessoas que tiveram contato direto com os fatos de Jesus e do Evangelho, com toda a concreção, de modo que há aqui um arquivo vivo de memória histórica. Nesse Rufo, saudai a ele, a Rufo, eleito no Senhor. Eu acho extraordinário que o que segue a saudação a Rufo é essa afirmação sobre a eleição dele. Porque o paizinho dele ia passando por ali e jogaram a cruz na costa do homem, aparentemente um desígnio do arbítrio despótico romano. Mal sabiam que por trás do despotismo cumpriu uma eleição na graça e no amor de Deus. Eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe.
que também tem sido mãe para mim. E o extraordinário nesse apóstolo, nesse Paulo, é que ele é filho de pessoas também. Ele aceita a maternidade, ele aceita o carinho materno, ele aceita carinhos paternos, ele aceita carinhos fraternos, ele tem reverência para com os que estavam em Cristo antes dele, ele tem reverência para com aqueles que foram primícias de sementes do Evangelho em outros lugares, ele tem gratidão para com os que puseram a cara a tapa para defendê-lo, e ele aceita a realidade que a mãe de Rufo, mulher de Simão o Cirineu, o tratou a vida inteira como uma mãe. Portanto, a afirmação dessa vincularidade, desse reconhecimento de uma maternidade psicológica, espiritual, carinhosa e afetiva, humaniza profundamente esse homem. Outra vez, evocando a doença dos apóstolos contemporâneos, nenhum deles tem mãe. Até a mãe dos caras deixa de ser mãe quando eles viram apóstolos. Chega em casa já estendendo a mão. Desde a minha mãe, o meu anel apostólico. Mas esse aqui é simples. E a mãe de Rufo tem sido mãe para mim. Não só foi, mas ele diz tem sido. Mostrando que a alma dele desfrutava daquele vínculo, e aquele não era um vínculo passado, era uma realidade presente, assimilada e reconhecida por ele. Saudai a Asíncrito, olha que maravilha, Flegonte, parece nome de remédio para alguma coisa, não é? Toma um flegonte. Hermes é um outro nome de deus grego, que não foi rebatizado. Vamos mudar esse nome, porque tem uma maldição hereditária. Não, Hermes. Tem um aqui que devia ser cavador de poços de petróleo. É o Petrobras. Só que é a Petrobras na Bolívia, porque aqui é quase pato. Nós somos patos lá, né? Ele é Patrobras. Hermas. E é o feminino de Hermes. E aos irmãos que se reúnem com eles. Então, juntamente com esse grupo aqui, lá em Roma, com Asíncrito, o Flegonte, o Hermes, o Patrobras e a Hermas, havia uma comunidade, uma estação de gente se reunindo com eles. Saudai a Filólogo. Você aqui é um especialista em línguas. Filólogo. A ironia se ele fosse analfabeto, né, com esse nome. Saudai a Filólogo. E a Júlia, que é o nome mais normal para nós, né? A Nereu e a sua irmã. A Olimpas, que é o feminino do Monte Olimpos. Também é ser objeto de uma quebra de maldição entre nós. E a todos os santos que se reúnem com eles. É um outro grupo reunido com essa moçada aqui. Saudai uns aos outros um beijo santo, um ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, do pessoal que causa divisão e que está presente apenas para tentar produzir o tropeço. Paulo não tem o menor pudor de dizer, olha, nós não estamos disputando nenhum cargo eleitoral. Nós não estamos aqui para reunir um maior número de pessoas, não. Não estamos aqui para fazer média. Não estamos aqui para barganhar e nem encontrar aquilo que eu chamava no tempo que eu era presidente da Associação Evangélica Brasileira
provavelmente o tempo mais angustiante da minha existência, de média evangélica ponderada, porque isso não existe, não é? Não existe nada de ponderado entre os evangélicos, portanto nem média dá para fazer, porque as posições são tão antitéticas que não é possível nem fazer síntese. E aí vem Paulo e diz aqui: podem se afastar desses aí, vocês não têm que incluir os que excluem. Vocês não têm que incluir os que chegam para dividir. Quem carrega o espírito do diabolos, da divisão, diabo significa o divisor, aquele que divide, esse espírito tem que ficar fora. E nenhum de nós, diz ele, está aqui no negócio de botar para dentro qualquer um de qualquer modo. Tem que haver consciência, tem que haver entendimento, tem que haver harmonia, tem que haver disposição de caminhada juntos, tem que haver um mínimo de base de entendimento no Evangelho. Do contrário, se for um outro Evangelho, pode ser quem for, não nos interessa, de fato. Procure o seu próprio grupo e, como Paulo diz em algumas ocasiões, prossigam enganando e sendo enganados. Uma coisa interessante é que você vê que o chamado pecado sexual, que entre nós tem assim o tamanho do Monte Everest no seu significado, né? Parece que o único pecado evangélico é o pecado que se peca com o pinto, é o pecado sexual. É só ali que habita aquela geografia da maldade. É o único. O cara pode ser arrogante, pode ser perverso, pode ser um egoísta mesquinho, um avaro, um ser utilitário, que abusa dos outros, pode se tornar tirano da comunidade, mas se ele se segurar nessa área, ainda que a cabeça dele seja um bordel, não é? E geralmente quanto mais o cara se sente sexualmente provocado, mais ele tende a se tornar legalista, porque o caminho da lascívia solta, ou da lascívia pulsante dentro do coração, é empurrar o indivíduo para um dos polos. Ou ele se solta completamente, se torna um promíscuo, e aí ele desenvolve o que depois se veio a chamar de teologia, que é uma coisa que Jesus também nunca ensinou, foi teologia. É um contrassenso. Teo é Deus, e logia vem daquilo que é lógico, ou logificável, ou sistematizável. Então, se é Deus, sinceramente, não é lógico. Porque se for lógico, não é Deus. Portanto, a teologia é uma frase suicida em si mesma. É por isso que o dom dela é matar as almas, na maioria das vezes. Paulo, no entanto, como eu ia dizendo, apesar de em 1 Coríntios, no capítulo 5, ele recomendar aquela disciplina ao indivíduo que estava pegando a mulher do pai, né, que não era mãe, no incesto consanguíneo, o pai devia ser um viúvo que casou de novo. E a viúva dava mole e o cara pegava. E era membro da comunidade pegando a mulher do pai. Aí o Paulo perdeu a cabeça. Você vê que lá em 1 Coríntios e 2 Coríntios ele está irritado. Ele está ciclotímico, inclusive, emocionalmente, naquelas cartas. Lá em 2 Coríntios ele perde as estribeiras. Ele chega uma hora que ele diz: olha, eu vou ser insensato, vou ficar maluco. E solta todas as frangas emocionais dele. Ele diz coisas impensáveis. O cara é gente também. Mas lá em 1 Coríntios, no capítulo 5, ele recomenda uma disciplina dura para o indivíduo que estava pegando a mulher do pai.
E chega a dizer, olha, eu não vou poder estar presente, mas vocês se reúnam e o meu espírito vai estar aí. E esse cara a gente vai entregar para Satanás. Olha como ele está bravo. Para a destruição da carne. Aí ele faz uma ressalva para que o espírito seja salvo do dia do Senhor, porque ele não consegue colocar esse cara no inferno. No máximo ele diz, olha, já que o negócio dele é uma compulsão que emula da instintualidade descontrolada, portanto da carne, então não tem nada melhor para curar isso do que dor na própria carne. Mas que o espírito seja salvo do dia do Senhor, porque ele não concebe perder aquele irmão. Diferentemente da gente, que já bota o cara nos quintos dos infernos. Agora, ele não brinca com uma única coisa. Se você ler 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, você observa que, para Paulo, o herege não é um indivíduo cujo comportamento cai à margem daquilo que se espera seja a saúde do caminho humano. O herege não é, portanto, o pecador. O herege é o fazedor de cabeças. O herege é o que tenta destruir com falácia o conteúdo do Evangelho. O herege é o que tenta manipular a verdade. E aí não tem problema de dar nome aos caras, aos que aparecem lá em 1 Timóteo com nome, só falta endereço e CPF, mas ele menciona os indivíduos pelo nome. E aqui ele diz a mesma coisa. Lá ele afirma, esses são aqueles que se ocupam de genealogias, de fábulas, de discussões insensatas que não conduzem a nada, que estão sempre trazendo um modismo novo, que estão sempre querendo agregar alguma coisa ao Evangelho. São essas pessoas que estão sempre fazendo sincretismos e assimilações e roubando a pureza do Evangelho, como ele diz lá em 2 Coríntios, já no capítulo 13, quando ele diz que quer apresentar aquele grupo de pessoas como uma virgem pura a Cristo, mas ele receia que, dado o acúmulo de invenções que estavam sendo assimiladas, eles fossem dissimulados de tal modo e distraídos e enganados de tal maneira que eles perdessem a sua virgindade espiritual, perdessem a sua pureza devida a Cristo, na consciência. Por isso, não há uma preocupação com o indivíduo que chega com a vida quebrada. Não há nenhuma preocupação com os acidentes humanos. Lá, o mesmo indivíduo que em 1 Coríntios 5 recebe aquela declaração veemente, com aquela disciplina tão horrorosamente dita, embora com a ressalva de que aquilo é terapêutico para que o espírito fosse salvo no dia do Senhor, na segunda epístola, no capítulo 2, Paulo já chega todo angustiado. Já manda uma carta dizendo, olha, eu escrevi aquela primeira, mas aquele indivíduo, eu estou agora dizendo que vocês o acolham, o recebam, o perdoem e o incluam, para que ele não seja consumido por excessiva tristeza e para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Ele sabia que o grande desígnio do diabo era fazer as pessoas ficarem acachapadas de tristeza, sem romance com Deus, sem alegria para viver. Então ele manda logo a segunda carta dizendo, botem o cara para dentro, perdoem, acolham, para que o diabo não gargalhe na cara da gente. Agora, o dissimulador, o faccioso, o que divide, o que chega para provocar dissimulações, o que quer gerar acréscimos ao Evangelho, a esses e com esses, Paulo não brinca e não faz barganha. Ele aqui diz, afastai-vos, notem e afastem-se. Lá em 2 Timóteo, ele diz que esse tipo de espírito acaba produzindo um estado mental tão adoecido e tão reprovável
que o cara aprende, mas nunca mais consegue chegar ao pleno conhecimento da verdade. E, portanto, ele diz, não vale a pena tentar essa inclusão que divide. Só vale a pena incluir aqueles que chegam não para tentar agregar algo ao Evangelho, mas aceitam serem agregados pelo Evangelho, para que o Evangelho os cure no caminho, no processo. Ele prossegue e vai mais adiante dizendo, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. São pessoas que vivem apenas para autoindulgência, para autossatisfação, para realização tão somente dos desejos mais egoísticos e narcisistas do seu próprio coração. Portanto, o pecado não está em ter o nome de Narciso, mas em ser em carregar esse espírito dentro de si. E ele não titubeia quando diz, o que eles servem é apenas o seu próprio ventre. Eles se alimentam disso, eles comem isso. E a existência deles é tão hedonicamente concentrada nesse espírito de autossatisfação, de autopromoção, de autoelevação, de autoafirmação, que eles são seres do próprio umbigo, eles só enxergam eles mesmos, eles não têm nenhuma visão de corpo, eles não discernem o significado da existência do próximo. É tudo vindo a eles, e não há nenhuma mão, não há nenhum caminho de volta, de serviço. Esse é o espírito de servir ao seu próprio ventre, que aparece também em Tito, quando Paulo fala, citando um poeta cretense, dizendo que eram sábias as palavras do poeta de Creta, quando diziam, ó cretenses, ventres preguiçosos. E Paulo completa dizendo, porque o Deus deles é o ventre. Eles vivem para o imediato. Vivem para poderes imediatos, para satisfações imediatas, para realizações apenas pessoais. Ou seja, tudo que os alimenta é apenas aquilo que pode carregar o significado de uma comida, de alguma coisa para ser devorada, para estar a serviço deles, e não eles a serviço de nada. E com suaves palavras, porque esse pessoal quase nunca chega, pelo menos na chegada, eles chegam muito lisos, com lisonjas, que é uma palavra oriunda desse espírito da coisa lisa mesmo, não é? Com lisonjas, enganam o coração dos incautos, dos idiotados, do cara impressionável, do altamente seduzível. Enganam o coração dos incautos, pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso me alegro a vosso respeito e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. Eu quero que vocês sejam sábios, porque é bom, mas em relação ao que é maldoso, malicioso, que o coração de vocês seja profundamente simples para não aprender a maldade. Ou seja, não deixem que o coração de vocês caminhe para a esperteza maliciosa. Ao contrário, encharquem-se de sabedoria, porque a sabedoria dá discernimento das falácias, a sabedoria tira do coração esse espírito do incauto, do tolo, do bobo, coloca a gente no caminho da obediência, que se visibiliza a ponto de ser percebida por todos. E Paulo diz, eu quero que vocês sejam sábios para o bem. Que vocês sejam especialistas em bondade. Agora, em relação à maldade, que vocês aprendam uma ignorância total quanto a se tornarem maus.
E que a grande expertise da vida de vocês, a grande especialidade da existência de vocês, seja a prática do que é bom. E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Isso ele mandando para lá. Agora ele fala do lado de cá, do lado onde ele está, em Corinto. Olha a relacionalidade o tempo todo das coisas. Do lado de cá ele diz, antes ele vinha dizendo saudai. Agora ele diz saúda. É alguém que está ao lado dele enviando uma saudação para lá. É o imula, que é o que eles tinham naquele tempo, não era um e-mail. Demorava dessa chegar, mas chegava. Saúda-vos, Timóteo. Dispensa apresentações, não é? Meu cooperador. E Lúcio, Jason, Sosípatro, ô irmãozinho querido, meus parentes. E ele, outra vez, olha a parentela dele, como esse é um cara que tem família. E que valoriza a família que tem. Ele tem relacionamento com primos, com parentela próxima e distante. Não é um indivíduo que abraçou o Evangelho o desfolhou de relações genealógicas, de vínculos de consanguinidade amorosa. Aliás, um dos maiores sinais de uma pessoa sadia na sua consciência do Evangelho é a capacidade dessa pessoa de olhar para a sua parentela com esse amor gracioso e de ter vontade de incluir essas pessoas na graça que os alcançou. Saúda-vos, portanto, a Timóteo, que é o único que não é parente dele, e os outros são parentes. Aí o cara que escreveu a epístola, por razões que podem ser desde o fato de Paulo estar cansado, ou como ele mesmo diz em algum outro lugar, olhem com grandes letras eu assino, porque o indivíduo recebeu o ditado, ele só assinou. Ele diz lá aos Gálatas que quando os visitou ele mesmo estava com um problema nos olhos. Provavelmente uma conjuntivite crônica, uma dificuldade de ver, de escrever. Além de tudo, toda hora ele diz, depois de um tempo, que está cansado. Se chama de um velho. E ele não chegou a morrer tão velho. Paulo não chegou aos 70 anos de idade. Mas a relação foi tão grande, né? Só naufrágios. Em 2 Coríntios ele fala de 3, não sabe ainda que ia sofrer um quarto em Malta. Vigílias, trabalhos, jejuns, falsos irmãos, perseguições, açoites, varadas, quarentenas. Era uma pauleira real, né? Paulo viveu uma pauleira tremenda. Então, por isso, eu, Tércio, que escrevi esta epístola, vos saúdo no Senhor. Paulo retoma a palavra, saúda-vos Gaio, irmão querido lá de Corinto, meu hospedeiro. Paulo estava na casa dele, e de toda a igreja. É um indivíduo que abrigava, acolhia, abria o pátio da sua casa, como a maioria daquelas casas de arquitetura romana, que tinha aquele pátio interno, onde aconteciam as reuniões. Ele não só está me hospedando, mas ele é o hospedeiro da igreja. Portanto, na consciência de Paulo, a igreja era feita de gente. Quando esse povo estava reunido lá, a igreja estava presente. Quando esse povo não estava reunido lá, era a casa apenas do irmão Gaio. Ninguém dizia, vamos à igreja. Quando os discípulos se ajuntavam, eles diziam, somos igreja. E cada um é a igreja. E é a consciência do Evangelho que nos habita em comum o que nos torna igreja.
Os grupos nos quais nós nos reunimos são só os grupos nos quais e com os quais nós nos reunimos, mas nenhuma fisicalidade, nenhuma geografia, nenhum endereço é igreja. Ou seja, nesse caso aqui, o que há é um hóspede de igreja. Hoje em dia, a igreja hospeda os crentes, porque a igreja é um prédio. Por isso o cara falta à igreja. Que é um conceito completamente inconcebível para a mentalidade apostólica. Ninguém falta à igreja, o cara só falta à igreja quando ele não é igreja. Aí ele porque não é, ele falta. Quem é não falta nunca, mesmo quando não foi. E quem acolhe é só um hóspede. Porque a consciência de igreja tem a ver com a relacionalidade das consciências individuais em torno da cruz. Porque essa era a promessa afirmada por João sobre o que Jesus estava fazendo na cruz. Ele mesmo havia dito: quando eu for levantado da terra, ajuntarei todos, reunirei todos. E João diz que quando ele estava morrendo na cruz, ele estava fazendo isso para reunir os filhos de Deus que andam dispersos pela terra. Então, quando essa consciência penetra a gente, um olha para o outro e já são duas igrejas se lendo. Já existe. E é a cruz que gera tudo isso. Do mesmo modo que foi da cruz que Jesus disse a Maria: eis aí o teu filho. E disse a João: eis a tua mãe. Agora, Maria, depois de Jesus, gerou vários outros filhos. Mas a vincularidade produzida pela cruz era mais profunda do que a consanguinidade. Aí ele diz: eis aí a tua mãe, eis o teu filho, e o Evangelho diz: daquele dia em diante, João a tomou e a levou para casa. Isso tem a ver com aquilo mesmo que Jesus tinha dito. Quando chegaram Maria e seus irmãos e irmãs, lá em Marcos 3 está dito que eles ouviram dizer que Jesus não tinha tempo nem para comer, nem para beber. Tamanha era a multidão dos que iam e vinham. Aí Maria deu uma surtada materna. O que esse garoto está pensando? O que ele está pensando? Aí, que mãe perde as estendeiras, né? Não está comendo? Preocupação bem materna. O menino não está se alimentando, meu Deus! Não tem tempo nem de dormir, nem de comer, nem de beber. E aí os irmãos já disseram: está louco. Porque é o que está escrito lá em Marcos 3. E diz lá: saíram para prendê-lo. Olha o nível de maluquice que o surto familiar pode alcançar, né? Prender Jesus. Aí acontecem os milagres do interregno, aí eles chegam. Quando eles chegam, Jesus está dentro de uma casa. Um monte de gente simples ensinando o evangelho do reino. E aí vem alguém, Maria não entra, fica lá fora com os irmãos, todo mundo. Aí chama alguém. Jesus está lá dentro, né? Quanto tempo que ele está falando? Não, desde de manhã cedo. Manda ele vir aqui fora, diz que a mãe dele está chamando. Aí chega lá o mensageiro: ó, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. E o Evangelho diz: Jesus olhando à volta, cada um, eis aqui a minha mãe, os meus irmãos e as minhas irmãs, porque minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai e a praticam. E disse: em verdade eu vos digo que quem crê no Evangelho do Reino vai ter nesta vida muitas mães, muitos pais, muitos irmãos, muitas irmãs, muitas casas, 100 vezes mais. Não é por causa da teologia da prosperidade, é por causa do vínculo fraterno. É porque o Paulo, que foi gerado por uma mãe biológica, podia chamar uma outra senhora, mãe de Rufo, mãe para mim.
É porque Maria, que gerou filhos, ou João, que teve sua própria mãe genética, teve em Maria mãe para ele. E o espírito da reunião em torno do nome de Jesus tem que gerar essa mesma percepção com perseguição. Porque é o que Marcos diz lá, que isso tudo nos seria dado não sem perseguições. Ao contrário, é justamente a quebra dos absolutos genéticos, que são afirmados, mas são relativizados pelo fato de que a minha mãe biológica é alguém que eu vou honrar, amar minha vida inteira, mas não é o gargalo da minha capacidade e possibilidade de receber amor materno. E pobre da mãe e pobre do filho que se enciumar nesse processo. Eu, por exemplo, tenho pai e mãe com milhares de filhos. Eles moram lá em Manaus. Toda vez que eu vou lá, meu pai me apresenta vários filhos novos. Vários filhos novos. Meu filho, essa aqui é a Yara, sabe, que está aqui conosco há algum tempo. É uma filha querida, beija a mão da Yara, a Yara beija ele, meu paizinho, não sei o que e tal. E eu cresci vendo esse monte de irmãos. De vez em quando tem uns que dão umas pauladas nele, aí ele sofre, mas ama, e continua sendo pai de quem quer ser filho. E uma vez alguém me perguntou se eu não sentia ciúme daquilo. Eu falei, só se eu for um idiota. Porque eu amo tanto esses dois, que se o mundo inteiro pudesse tratá-los como pai e mãe, eu seria o filho mais feliz da vida. Porque eu não quero exclusividade de bondade no meu tratamento para com eles. Eu quero que eles sejam bem tratados. Quem quer que os trate bem é meu irmão também. Então Paulo chega nesse ponto aqui e afirma o fato de que o Gaio era o hospedeiro dele e de toda a igreja. Aí ele prossegue e diz: saúda-vos Erasto, tesoureiro da cidade. Não era da igreja, o cara era secretário da fazenda. O que mostra que não havia nenhum preconceito para com ninguém. Porque, desculpem, o Rufo, filho de Simão Cirineu, por mais que a mãe dele tenha sido de uma outra etnia, a prevalência genética do pai negro, no mínimo, fez dele um mulato charmoso. Não é? Mas em Cristo, de fato, não há homem nem mulher. Andrônico e Júnias. Há um debate entre os eruditos, justamente porque a maioria dos eruditos são chauvinistas e machistas, de que o Andrônico era um homem. E Júnias também. Porque eles não podem admitir que fosse um casal notável entre os apóstolos. Tinha que ser dois machos. Aí ficam tentando encontrar precedentes da literatura grega, algumas Júnias que fosse homem. Alguma coisa, porque não podia ser o Andrônico e a Júnior, assim como a Priscila e Áquila. Ora, Áquila só feminino para nós, não é? Não é Áquilo. Não é aquilo. Áquila, Priscila e Áquila. Ninguém tem problema com o fato do Áquila ser homem. Agora, como Paulo menciona Andrônico e Júnior, notáveis entre os apóstolos, o chauvinismo interpretativo tem que fazer de Júnior um homem. Porque não cabe uma Júnias notável entre os apóstolos. Apóstola. Fica quase uma apóstola, né? Então, ele inclui o tesoureiro da cidade. O que ele não faz é babação de ovo com o tesoureiro da cidade. Se fosse uma epístola escrita por um evangelho contemporâneo, ele ia começar dizendo: eu, Paulo, Timóteo, e mais, o nosso irmão Erasto,
tesoureiro da cidade, que Deus nos deu para Cristo, e que hoje facilita muito a nossa vida, inclusive desviando as verbas públicas. Nós criamos uma ONG, ele faz uns repasses, ele devolve 70% de pergunta, e assim o Evangelho progride entre nós. Aleluia! Glória a Deus! E nós fomos chamados para ser cabeça e não calma. Mas existe o tesoureiro da cidade, mas é só isso. E olha só, ele só menciona o sujeito porque o sujeito pediu para ser mencionado. Porque aqui ele só menciona quem pediu, quem disse, ó, um abração para eles. Saúda-vos fulano, porque o Timóteo disse, por favor, diz para eles que eu estou mandando um beijão, tá bom? Então, beijo do Timóteo. Aí vieram os outros, Jason, Lúcio, não sei quem, parente, nós também, tá? Beijo deles. Aí tá aqui esse nosso querido irmão, presente também, Erasto. Aí disse, por favor, minha saudação também, mas ele provavelmente fosse menos conhecido. Aí tem uma explicação lá dentro, que é o tesoureiro aqui de Corinto. Mas para nisso. E o irmão quarto, que é mais velho do que o quinto, mais novo que o terceiro. O irmão quarto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Ora, há aquele, para ele, portanto, que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho. E quando Paulo diz o meu evangelho, não é porque ele tivesse inventado o evangelho. É porque ele pregava o evangelho no meio de uma multidão de outras manifestações de evangelhos. Hoje em dia, por exemplo, você sabe com fartura, quem não é afeito aos estudos mais eruditos e nem a pesquisas paralelas ao que acontece no Novo Testamento, a maioria nem o Novo Testamento lê, quanto mais o que não está no Novo Testamento. Mas hoje em dia a gente sabe que os 4 evangelhos que nós temos não foram as únicas tentativas de evangelho a terem sido escritas. Há 30 e tantos evangelhos. Hoje está na moda os evangelhos gnósticos, lá de Nag Hammadi, que acabaram por influenciar profundamente o tal do Código da Vinci e outras coisas mais. O Evangelho de Tomé, não sei quem leu, eu já li, mas o Jesus que aparece no Evangelho de Tomé é um guru exorcista, é um esotérico. O Evangelho de Maria Madalena, não sei quem já leu, está na internet, tem livro em português, tem em inglês, está disponível para quem quiser ler. O Jesus que aparece no Evangelho de Maria Madalena é um cara que eu chamo para comer um churrasco lá em casa e depois digo bye-bye. Não me impressiona. O Jesus que aparece no Evangelho de Filipe, o Jesus que aparece no Evangelho também atribuído a Pedro, que são todos pseudoepígrafes, porque não foram escritos nem por Tomé, nem por Maria Madalena, nem por Pedro, nem por ninguém, são obras bem posteriores, à semelhança do livro de Enoque, que foi escrito provavelmente 300 anos antes de Cristo. E Enoque morreu ou foi arrebatado em tempos imemoriais, pré-diluvianos, o 7º depois de Adão. Como é que o cara vai escrever um texto antes de haver escrita? Então é uma apropriação de um nome respeitável, supostamente para dar importância e validade ao texto de um anônimo. Portanto, quando Paulo diz segundo meu evangelho, ele não está dizendo que ele criou um. O que ele está dizendo é que ele tem certeza absoluta de que ele está sendo fiel para com o evangelho de Cristo. O que ele está fazendo é, do ponto de vista imediato, dando um passo que a maioria dos apóstolos não deu antes. Não se pode negar que se Paulo foi o último a chegar e diz que foi nascido fora de tempo, tirado por fórceps do ventre do farisaísmo incrédulo no qual ele vivia, ele diz que foi tirado por trauma, trauma, tirado dali no cacete,
no tranco na estrada de Damasco, naquele carrinho cósmico que ele recebeu de Jesus, assim, os 2 pés no peito, pá! Ai, trauma! Ele pode ter sido o último a chegar, mas não há nenhuma falaciosidade quando ele diz: cheguei por último, mas pela graça de Deus trabalhei mais do que todos. E a compreensão foi tão para além dos outros que o próprio Pedro, como eu disse no início, disse que o irmão Paulo escrevia coisas difíceis de entender. Porque a maioria tinha ficado com o querigma. O que era o querigma? O querigma era a pregação que a gente vê em Atos 3, vê em Atos 5, que é aquela pregação original extremamente própria e adequada aos judeus contemporâneos de Jesus e dos apóstolos, que são todos personagens acerca dos quais se pode dizer: vós matastes o Cristo, escolhestes para vós outros um malfeitor. Ou seja, é a pregação narrativa do Evangelho. Esse é o querigma. Agora, Paulo transcendeu o querigma, porque ele não só tem a narrativa do Evangelho, mas ele tem a interpretação e a aplicação do significado espiritual de cada uma das ocorrências históricas com aquilo que elas espiritualmente significam, no que diz respeito à libertação, à consciência, a perdão, a descanso, a certeza de reconciliação com Deus, a paz de Deus no coração. Ou seja, ele é o indivíduo que mais apanha os fatos históricos e os transforma em realidades de natureza especial, para serem percebidas, vividas, experimentadas como evangelho, como boa nova para o coração da pessoa. Isso é o que significa a afirmação dele quanto ao seu evangelho, ou ao meu evangelho. Ora, aquele que é poderoso para nos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, que é essa do Cordeiro imolado antes da fundação do mundo, e que agora se tornou manifesto, virou história ante os nossos sentidos, e foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para obediência por fé entre todas as nações. Ao Deus único e sábio seja dada glória, por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. E eu fico por aqui, tá bom? Tudo que eu tinha para dizer, se quem não entendeu, não vai entender mais. Não vai entender mais, Matias, eu vou explicar. O caminho da graça quer ser só isso aqui, não quer passar disso não. Um lugar onde as pessoas sejam igreja e não os prédios. Um lugar onde a gratidão, o respeito, a reverência, o serviço mútuo, a cooperação estejam presentes. Um lugar onde pretos, brancos, ricos, pobres sejam incluídos. Um lugar onde vínculos familiares sejam afirmados, mas não sejam a contenção mafiosa do amor. Os mafiosos, com eles a gente aprende a amar visceralmente a própria carne até a morte, né? É coisa de mafioso. O Evangelho não é mafioso. Você ama os da sua própria carne, mas você não confina o amor à genética. Ele extrapola isso. Ele aceita maternidades, aceita filiações, ele aceita uma familiaridade muito mais ampla. No Evangelho e no caminho, o que se quer é somente isso. Porque vai haver sempre entre nós os que já deram muito e hoje já não tem mais tanto para dar. Existem aqueles com tudo para dar muito ainda. Existem aqueles em franco processo de cooperação ativa. Existem aqueles em processo de inclusão passiva, porém ativamente hospedeira, acolhedora. Existe a consciência de que igreja é feita de gente
e não de geografias e lugares. Os lugares estão a serviço desse encontro. E mais do que isso, em se tratando de casas, a gente não tem nem mesmo esse modelo eclesiástico presente, onde a igreja vira uma praça de crentes alienados. Aí o cara não tem nada para fazer, vai para a igreja. Ele é o zelador, que não está zelando pela alma de ninguém, mas pelos bancos. É ou não é? Aí as doenças começam. De todo tipo, na hora em que a igreja vira um lugar, vira uma placa.